Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois então Deus nos chamou, depois de havermos padecido um pouco, porque toda luta é passageira, depois de ter padecido um pouco, aí continua o verso, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Amém, irmãos? Podei vos assentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. O tema da mensagem que Deus quer falar conosco nesses minutos que nós temos, que são minutos preciosos, porque todo momento que nós passamos na presença de Deus são momentos preciosos. É muito precioso estar na presença de Deus, é muito precioso poder ouvir a palavra de Deus, é muito precioso poder ser ministrado pela palavra de Deus. Então, nesses minutos que nós temos, o tema que Deus quer nos ensinar nesta noite é: sejam esperançosos. Amém, irmãos? Sejam esperançosos. Aleluia. Não perca a esperança, irmãos. Devemos ser esperançosos. E vamos ver através da palavra de Deus o que Deus tem a me ensinar. O que Deus tem a falar comigo, conosco nesta noite. Sejam esperançosos. Pedro aqui, ele encerra aqui a sua carta em um tom positivo. Então Pedro aqui está encerrando a sua carta em um tom positivo, e lembra seus leitores de que Deus sabe o que faz. Ele está terminando a sua carta aqui num tom positivo, e lembrando para mim, lembrando para você, que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E Deus também, e aqui Pedro também está nos lembrando que Deus se encontra no controle de tudo. Irmãos, Deus, Ele sabe o que faz, e Deus se encontra no controle de tudo. Então aqui no finalzinho da sua carta, esta é a mensagem que o apóstolo vem nos trazendo. Por mais difícil que se torne o fogo ardente, por mais difícil, eu costumo dizer algo que não se perca no meio dos problemas. A gente tem que fazer um grande malabarismo. A gente precisa exercitar a nossa fé em Deus para não nos perdermos no meio dos problemas. Alguém escreveu, e eu concordo: a vida é um desatar de nós. A gente está sempre desatando nós. Então, irmãos, é importantíssimo vocês, nós, não nos perdermos no meio do problema. Porque tem pessoas que às vezes enfrentam um problema e ele fica perdido. Ele não sabe o que faz, não sabe que direção tomar, ele não para raciocinar, ele não para respirar fundo.
Quando você respira fundo, você manda oxigênio para o seu cérebro e aí você consegue raciocinar melhor. Aí a pessoa diz, não para respirar fundo, não para raciocinar e se perde no meio dos problemas. Então entenda uma coisa, irmãos. Por mais difícil que se torne o fogo ardente, não se perca no meio dos problemas. Amém, irmãos? Não se perca. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. Mas não se perca no meio dos problemas. Por mais difícil que seja a situação, o cristão, ele sempre tem uma esperança. Amém, irmãos? Por mais difícil que seja a situação, o cristão sempre tem uma esperança. Esperança é fé em conseguir o que se deseja. Então, por mais difícil que seja a situação, por mais que o fogo seja ardente, não se perca no meio dos problemas, porque o cristão, ele sempre tem uma esperança. Para o cristão sempre há uma esperança, e essa esperança chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança, Jesus Cristo é a nossa solução. Quando tudo mais na sua vida falhar, só Jesus que não vai falhar com você, porque Ele é a nossa esperança. Então, por mais difícil que seja, irmãos, porque tem momentos que a vida ela se torna muito difícil. E isso daí é normal. Não tem nada de errado nisso. Mas entenda uma coisa, para nós, irmãos, que somos cristãos, que somos crentes, que cremos em Jesus Cristo, sempre tem uma esperança. Talvez você não está conseguindo ver, mas creia nessa palavra. Para você que é de Deus, sempre tem uma esperança. Sempre tem uma luz no final do túnel. Sempre tem uma porta. Sempre tem um selar ramalecote. É uma pedra de escape para a sua vida. Sempre tem. Sempre tem uma esperança. Então, sejam esperançosos. Sejam esperançosos. O apóstolo Pedro, ele escreve a cristãos que estavam enfrentando perseguições e sofrimentos. E ele os lembra que o sofrimento é temporário. O apóstolo aqui estava escrevendo a cristãos que estavam sendo perseguidos, enfrentando tribulações, enfrentando lutas, e ele vem lembrá-los de que o sofrimento é passageiro, de que as lutas que nós enfrentamos são passageiras, vai passar um dia, vai passar. Então ele vem lembrando aqui, os cristãos daquela época, e nós também, de que o sofrimento, ele é temporário. O cativeiro, ele teve o dia de começar, aí teve também o dia de terminar. Aleluias, aleluias, graças a Deus. As nossas lutas, irmãos, ela teve o dia que ela começou, mas ela também tem o dia exato, a hora exata, o minuto exato, o segundo exato que ela vai terminar, que ela vai passar. Aleluias. Vai passar um dia. Enquanto não passa, vamos aprender aqui, mas vai passar um dia. Vai passar. Então o apóstolo aqui lembra que o sofrimento é temporário, mas o propósito de Deus é eterno. O sofrimento é temporário, mas o propósito
propósito que Deus tem para a sua vida é eterno. O propósito que Deus tem para a sua vida, o propósito que Deus tem para a minha vida, o propósito que Deus tem para a sua família, o propósito de Deus para a minha família, ele é eterno, e nada nem ninguém pode frustrar o plano de Deus, o propósito de Deus que ele tem para você. Então as lutas passam, as dificuldades passam. Tem um escritor que diz que vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Tem um violinista que ele estava preparando para fazer o seu concerto, e quando ele ia começar, estava tudo pronto para começar o seu concerto, a plateia estava toda esperando. Aí quando ele ia começar a tocar, as cordas se arrebentaram de forma que só ficou uma corda. Aí sabe o que ele fez? Ele foi com aquela única corda e começou a tocar o seu instrumento, e ele executou todo o seu trabalho, ele executou toda a sua apresentação, e no final todos o aplaudiram de pé. Sabe qual é a lição que fica? Faça música com aquilo que te resta. Faça música com aquilo que te resta. Talvez as cordas do seu violino se arrebentaram, mas faça música com aquilo que te resta, porque Deus está contigo, porque Deus vai te ajudar. Pode estar abandonou tudo caído ao seu redor, mas faça música com aquilo que lhe resta. Não desista, não desista, aleluias. Para o cristão sempre há uma esperança. Sejam esperançosos. Eu preciso ter esperança de que vai mudar, de que vai melhorar, aleluias. Mas não desista. Amém, irmãos? Não desista. Não desista. Seja esperançoso. Então o sofrimento é temporário, mas o propósito de Deus para as nossas vidas é eterno. Deus tem propósitos para a sua vida. Deus tem propósito para a minha vida, e é algo eterno, é algo que eu não estou vendo, não estou percebendo, mas eu creio que há um Deus que já está trabalhando para que tudo aconteça, há um Deus que já está trabalhando para que as coisas venham fluir da maneira que Ele decretou que vai acontecer. Assim como Deus disse que aconteceria, vai acontecer, porque há um Deus que está trabalhando. Aleluia, irmãos. Há um Deus, sabe, irmãos, Deus ele nunca deixou de trabalhar. Nunca. Talvez a sua situação não está muito bacana, mas entenda uma coisa: Deus está trabalhando. Deus está, irmãos, neste exato momento, Deus está acima de tudo, acima de todos, no controle, e Deus nunca deixou de trabalhar. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, e Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, Deus está cuidando de nós. Há um Deus que cuida de nós, há um Deus nos céus que cuida de nós, há um Deus nos céus que está acima dos problemas e está cuidando de cada um de nós. Está cuidando de cada um de nós. Essa promessa de restauração, firmeza e fortalecimento mostra o cuidado e a fidelidade de Deus, mostra o cuidado e a fidelidade de um Deus de toda graça. Deus, irmãos, Deus ele se importa tanto com você. Deus se importa tanto com você. Deus se importa tanto conosco. Isso que nós estamos lendo aqui mostra o cuidado e a fidelidade de um Deus de toda graça.
Deus tem graça para a sua vida, Deus tem graça para a minha vida, Deus tem graça para a nossa família, aleluias, um Deus de toda a graça. Deus é o Deus de toda a graça. Então Pedro, ele não começa com o sofrimento, mas com a natureza de Deus. Então, Pedro, esses versos que nós lemos, ele não começa com o sofrimento, mas com a natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? Deus é gracioso, Deus é cheio de graça, Deus é cheio de graça, Ele é gracioso. A graça é a base de tudo o que recebemos. A graça de Deus é a base de tudo o que eu recebo. A graça de Deus é a base de tudo que você recebe. Deus não nos trata segundo os nossos méritos, e graças a Deus por isso. Deus não nos trata segundo os nossos méritos. Sabe por quê, irmãos? Nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos ficar para sempre distantes de Deus. Tem pessoas que dizem assim, uma pessoa boa, ela nasce boa. Irmãos, ninguém nasce bom. Nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. Já observou? Quer ver uma coisa? Pega uma criança. Às vezes é mais fácil a criança fazer uma coisa errada do que fazer uma coisa certa. Por quê? Porque a gente já nasce com isso. É uma herança que nós recebemos. Que já nascemos com isso. É mais fácil a gente fazer a coisa errada do que fazer a coisa certa. Coloque diante de qualquer um o que é certo e o que é errado. A gente vai ter um impulso muito grande para fazer o que é errado. Aí temos que lutar contra isso. É o que o apóstolo Paulo falou. O que eu não quero fazer, eu faço. É uma luta. Então vamos ter um impulso muito grande para fazer o que é errado. Quem me ensinou isso? Quem te ensinou isso? Quem ensinou isso para as crianças? Já nascemos com essa herança. É por isso, irmãos, Deus não nos trata segundo os nossos méritos, porque o que merecíamos era a cruz. Mas Deus nos trata segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Tem pessoas que dizem assim, mas aquela pessoa é tão boa, é uma santa, é um santo. Quer dizer uma coisa, irmãos, essa aí é a ótica humana. Quando passado pelo raio-x de Deus, todos nós merecemos o inferno. Só não estamos no inferno por causa de Jesus Cristo. É Jesus que nos justifica. Nos tornamos justos pela justificação de Jesus Cristo. É Jesus em nós, é Jesus em mim, é Jesus em você. É Jesus nas nossas vidas. Se tem alguma coisa boa em mim, é Jesus. Aleluia. Se tem alguma coisa boa em nós, irmãos, é Jesus. Tem um escritor que diz, tudo de bom que você vê em mim, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. E tudo de ruim que você vê em mim, sou eu mesmo. Então Deus não nos trata segundo os nossos méritos, mas segundo a sua misericórdia. Graças a Deus por isso, segundo a sua misericórdia. Aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, 1 Pedro 1, 10, diz assim, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Da graça que vos foi dada. É só o verso 10 mesmo. Da graça que vos foi dada. A salvação é pela graça de Deus.
Salvação é pela graça de Deus. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim: essa pessoa é tão boa que ela mandou um tijolinho lá para cima. Não, irmão, a salvação é pela graça de Deus. Isto não me impede de fazer coisas boas. Isso não me impede de ajudar quem precisa, mas quando eu ajudo alguém que precisa, não tem nada a ver com salvação. Eu posso ajudar a minha vida inteira alguém que precisa, que não tem nada a ver com salvação, porque a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. É um favor imerecido. É lógico que a Bíblia nos ensina que quem ajuda o pobre empresta para Deus. Logicamente que quem ajuda vai ser abençoado, mas não tem nada a ver com salvação. Se você já ouviu alguém dizer isto, se você já ouviu alguém dizer, e às vezes até concorda com isso, esquece. Eu posso ajudar a uma pessoa minha vida inteira. Isso não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com galardão. Se eu sou um crente, ajudo, faço a obra de Deus, se eu sou um instrumento nas mãos de Deus, tem a ver com galardão, mas nada a ver com salvação. Salvação é pela graça e através de Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo, que morreu por você, que morreu por mim, que pagou o preço, que fez o sacrifício vicário, que é o sacrifício da substituição. Jesus te substituiu naquela cruz, Jesus me substituiu naquela cruz. Então a salvação é pela graça através de Jesus, somente. Não tem outro meio de o homem voltar para Deus a não ser quando ele confessa Jesus. Aí a graça de Deus alcança o homem e o homem pode voltar para Deus. Então salvação, irmãos, salvação é pela graça de Deus. A salvação que Deus oferece através de Jesus Cristo é vista como uma graça que foi dada a todos os crentes. Pode voltar na parte A, por gentileza? Já está na parte A, né? Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Da graça que vos foi dada. Então, a salvação é pela graça de Deus. A salvação que Deus oferece através de Jesus Cristo é vista como uma graça que foi dada a todos os crentes, que foi dada, foi concedida a você, foi concedido a cada um de nós. Você não fez nada para ser salvo. Não tem nenhuma unha sua aqui a sua salvação. Não existe uma unha de esforço meu na minha salvação. A salvação é toda exclusivamente, unicamente pela graça de Deus. Ela foi dada. Aí em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2... 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, então, eleitos pela presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça, olha a graça aí, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele nos chamou antes de o invocarmos. Deus te chamou antes de você invocá-lo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você ama Jesus, você ama Deus porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele nos amou quando ainda estávamos no mundo. Ele nos amou quando ainda às vezes estávamos vivendo uma vida errada. Ele nos amou primeiro.
Ele nos amou primeiro. O amor dele te alcançou. O amor dele me alcançou. Se estamos aqui é pelo amor de Jesus Cristo que nos alcançou e nos trouxe aqui essa noite. É pelo amor dele. Ele nos alcançou primeiro. Então ele nos chamou antes de o invocarmos. Deus nos santificou pelo Espírito Santo. Olha só, Deus nos chamou, nos santificou pelo Espírito Santo e fomos chamados a obedecer a Jesus Cristo. Então todo aquele que é chamado para obedecer a Jesus Cristo. Aí a vontade de Jesus Cristo precisa vir acima da vontade do Júnior. A vontade de Jesus precisa vir acima da sua vontade. Então fomos chamados a obedecer a Jesus Cristo e fomos purificados pelo seu sangue. Aleluia! Purificados pelo seu sangue. Aí, 1 Pedro também, capítulo 2, versículo 3, diz assim, então, a salvação é pela graça. Ele nos chamou antes de invocarmos, nos santificou pelo Espírito Santo, fomos chamados a obedecer a Jesus e fomos purificados pelo seu sangue. Agora 1 Pedro 2, verso 3, diz assim: se é que provastes que o Senhor é benigno, se é que provastes que o Senhor é benigno. A versão NVI da Bíblia, não sei se o Jonas tem ali, diz assim: agora que provaram que o Senhor é bom. Ali tem aqui, ó. Olha só, agora, então presta atenção, ó. Ele a salvação é pela graça, não tem mérito nenhum meu ou seu. Ele nos chamou antes de o invocarmos, nos santificou pelo Espírito Santo, fomos chamados a obedecer Jesus e fomos purificados pelo seu sangue. Aí agora vem o capítulo 2, verso 3. Agora que provaram, aleluias, provaram que o Senhor é bom, aleluias. Agora que provaram que o Senhor é bom. Eu não sei o momento que você está vivendo, eu não sei a luta que você está enfrentando, mas de uma coisa eu sei: nós provamos que o Senhor é bom. Agora que nós provamos que o Senhor é bom, aleluias, Deus é bom e sabe o que faz. Então agora que provaram que o Senhor é bom, jamais serão envergonhados. Aí termina aí o senhor. Que tem uma versão que continua: jamais serão envergonhados. Então agora que provaram que o Senhor é bom, jamais será envergonhado. Então olha só, preste atenção. Já temos experiência de que o Senhor é bom. Eu tenho experiência de que Deus é bom. Eu tenho certeza que você tem experiência de que Deus é bom. Não olhe às vezes para o momento que você está vivendo. Mas eu tenho certeza que você, assim como eu tenho experiência de que Deus é bom. Então, já temos experiência de que Deus é bom, de modo, olha só, que não é preciso temer coisa alguma que Ele tenha preparado para nós. O Senhor é bom, de forma que eu não preciso temer coisa alguma que Ele tenha preparado para mim. De forma que eu não preciso temer coisa alguma que Ele permita que eu passe. Aleluia! Não precisa temer, porque a bondade de Deus está na sua vida. Se Deus está permitindo você passar por certa situação, não precisa temer, porque Deus é bom. A bondade de Deus está na sua vida, a bondade de Deus está te acompanhando, a bondade de Deus está te acompanhando. Não precisa temer.
Aleluias. Coisa alguma que Ele permita que você passe, porque a bondade dEle está na nossa vida. Aleluias. A bondade de Deus te segue. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Aleluias. Você está passando num vale, numa luta, numa dificuldade muito grande. Bondade e misericórdia estão te seguindo. Bondade e misericórdia. A bondade de Deus está com você. A misericórdia de Deus está na sua vida. Aleluias. Graças a Deus. Então não precisa temer. O Júnior não precisa temer. É lógico que tem hora que a gente enfrenta cada uma que estremece por dentro. Mas a Bíblia me diz, a minha bondade está com você. Aleluias! A minha bondade está com você. A minha bondade está com você. Então você não precisa temer. Você não precisa temer. Aleluias! Agora que provaram que o Senhor é bom, aleluias, não tema coisa alguma que Ele tenha permitido que você passe, porque a bondade dEle está na sua vida. Aí em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, 1 Pedro 4, 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça, aleluias, de Deus nas suas múltiplas formas. Tem uma versão que diz múltiplas formas. Tem outra versão diferente aí, fugiu a memória aqui agora. Multiforme. Administre. Então aqui, obrigado, irmão, Deus abençoe. Então aqui tem as múltiplas e tem a multiforme. Multiforme, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Deus age na vida de cada um diferente. É a multiforme graça de Deus. Irmãos, Deus ele age na vida de cada um conforme aquilo que cada um necessita, conforme aquilo que cada um precisa. A Bíblia nos diz que Moisés falou assim: quando eu for lá no Egito, e quando perguntarem o seu nome, qual o nome que eu vou dar para eles? Aí Deus falou assim: diga a eles, o eu sou me enviou a vós. Eu sou quem? Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa que eu seja, porque é multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Deus age na vida de cada um de forma diferente. Deus age na vida de cada um de acordo com aquilo que a pessoa precisa, porque é a multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Então preste atenção. Preste atenção. A sua graça é multiforme. Aleluia. Deus vai vir por aqui. Aí se você se engana, Ele vem de forma diferente, porque é multiforme graça. É multiforme graça. A sua graça é multiforme e apropriada a todas as situações da vida. A graça de Deus é apropriada a todas as situações da vida. Isso quer dizer que sempre que surgir um desafio diferente, a multiforme graça de Deus vai te ajudar. Assim que surgir uma dificuldade diferente, a multiforme graça de Deus vai te ajudar. Multiforme graça de Deus. Meu Deus, vem problema de todo lado, vem problema daqui, vem problema dali, vem tanto nome de problema que eu não estou aguentando mais. A multiforme graça de Deus está na sua vida. A multiforme graça de Deus. Aleluias. Aleluias. A multiforme graça é apropriada a todas as situações da vida. Sempre que surgir um desafio novo, lembre-se disso. A multiforme graça de Deus está na minha vida. Já viu quando surgem as pessoas nos hospitais, por exemplo? Tem vários tipos de enfermidade ali, não é verdade? Vários tipos de enfermidade. Aí os médicos vêm e administram
o remédio exato para aquela. Assim é Deus. Quando surgem os problemas, a multiforme graça de Deus vai na vida de cada um, segundo a sua necessidade, segundo aquilo que você precisa. Aleluias! A multiforme graça de Deus, ela vai agir na vida de cada um, conforme aquilo que a pessoa precisa. Porque Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Aí a multiforme graça de Deus vai lá. Aleluias! Vai liberando a bênção, vai liberando a cura, vai liberando a libertação, vai liberando a transformação, vai liberando a bênção no casamento, a bênção na família, vai liberando porta aberta. Irmãos, a multiforme graça de Deus, a multiforme graça de Deus é apropriada para todas as situações da vida. Sujeitando-nos ao Senhor, Ele nos concede a graça de que precisamos. Quando nos sujeitamos a Ele, Ele nos concede a graça de que precisamos. A graça que você precisa, sujeite-se a Deus, que Ele vai te conceder a graça que você precisa. A graça para caminhar, a graça para prosseguir, a graça para vencer, a graça para continuar. Aleluia! Aleluias. Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança. Irmãos, quando nós vamos orar, devemos orar com confiança. Com confiança. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, aleluias, achar graça para quê? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus tem a graça para nos socorrer em todos os momentos de necessidade. Deus tem uma graça para te socorrer em todos os momentos de necessidade, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus tem uma graça para a sua vida, Deus tem uma graça para a sua família, em tempo oportuno, em momento de necessidade, nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. Temos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem a graça para nos socorrer em todos os momentos de necessidade. Por isso, irmãos, sejamos esperançosos. Não perca a esperança, irmão. Amém? Não perca a esperança. Uma pessoa sem esperança, irmãos, ela não atravessa nem a rua. Uma pessoa sem esperança, ela não sai nem de casa. Eu tenho criado o hábito de olhar a visão do copo cheio. Isso daqui não é a poder da mente positiva, não é nada disso. É porque eu creio que Deus, eu tenho vivido pela fé, andado pela fé, então eu tenho olhado sempre o copo cheio. Amém, irmão? Olha sempre o copo cheio. Olha sempre o problema resolvido. Veja sempre a porta aberta. Veja sempre o milagre acontecendo. Que tem gente que fica, nada está mudando, nada. Não, irmãos. Não age assim. Tenha a visão do copo cheio. Esse copo está cheio em nome de Jesus. A porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Eu creio em Deus, eu confio em Deus. Aí você vai para o joelho, você ora, você põe nas mãos de Deus e você levanta e vai. Segue com a sua vida, confiando que Deus está no controle, confiando que Deus está agindo. Senão, irmãos, a gente vai jogar, vai deixar cair o ombro, vai abaixar a cabeça e vai entrar numa depressão, numa angústia. Quer dizer uma coisa, não sai dessa.
Sai dessa. Deus é contigo. Seja esperançoso, seja esperançosa. Vai mudar, vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Mesmo que tudo diga ao contrário, mesmo que tudo diga que não vai acontecer, eu creio que vai acontecer. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Sara era velhinha, Abraão era velhinho. Aí, no meio de tantas impossibilidades, Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ele teve que crer contra tudo que estava mostrando que estava errado na sua vida. Ele creu contra aquilo tudo e acreditou. Sara creu contra aquilo tudo e acreditou. E nós? Vamos ficar olhando o copo vazio? Vamos ficar olhando que não está funcionando, que não está acontecendo? Não, eu vou caminhar pela fé, eu vou crer, eu vou acreditar, e vai acontecer em nome de Jesus. Andar pela fé, viver pela fé, e demonstrar que vive pela fé. Então, precisamos que possamos, a parte A, por gentileza, chefão. Cheguemos, pois, com confiança. Com confiança. Irmãos, tem um depósito. O depósito de Deus, ele é inesgotável, está cheio de bênçãos para a sua vida, está cheio de bênçãos para a minha vida. Então cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, com confiança, acreditando, crendo. Aleluias, creia que vai acontecer, creia que a porta vai abrir, creia que Deus está agindo, creia que Deus está trabalhando, creia que há um Deus nos céus que é vivo, que é poderoso. Creia, preciso crer. Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos 5, 2. Pelo qual também temos entrada pela fé, aleluias. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já falei sobre isso daqui. Fé é viver, é agir de acordo com aquilo que você crê. Fé é viver, é agir de acordo com aquilo que você crê. Então, pelo qual também temos entrada pela fé. Então aqui está um ponto. Só entra pela fé. Quem não tem fé nem vai entrar. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então toma posse, aleluias. A graça de Deus está aqui. Amém, irmãos? A graça de Deus está aqui. Toma posse aquele que crê. Aleluia. Aleluia. Porque se alguém assim, a graça de Deus está aqui, será que está? Já perdeu. Agora aquele que crê, aleluia, pela qual também temos entrada pela fé, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Seja esperançoso, seja esperançosa, não perca a esperança, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, por meio de Cristo, temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes, mas é pela fé. É pela fé, irmãos. Quem aqui tem guarda-chuva e sombrinha? Todo mundo tem. Imagina a gente sair daqui, não vai estar chovendo. Está chovendo muito, que chuvão. Aí você tem guarda-chuva, tem sua sombrinha, e não tem carro, não tem ônibus, não tem nada na porta aqui. Aí você vai de guarda-chuva molhando. Você tem esse guarda-chuva, que se você abrir, você se protege. Mas às vezes você não abre. Assim é a fé. Porque se você abrir o guarda-chuva, você vai se proteger. Pelo menos a cabeça e o tronco aqui, né? Que o pé molha tudo. Mas você se protege, porque você abriu o seu guarda-chuva. Assim é a graça, irmãos. O depósito de Deus, da graça de Deus. O depósito de Deus, ele é inesgotável. Ele está aí para você. Ele está aí para mim. Só toma posse quem tem fé.
quem usa a sua fé, quem exercita a sua fé. Não, eu creio que Deus tem essa bênção para a minha vida, pela fé eu tomo posse em nome de Jesus. Aleluia! Aí você não está vendo, mas no mundo espiritual as coisas começam a se movimentar. Aleluia! Porque ali Deus está vendo que tem alguém que crê. Já está tudo pronto. Basta você crer. Você crê? Você crê? Já está pronto. Basta você crer. Basta que eu creia, porque já está pronto. Aleluia! Então, por meio de Cristo, temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Então falamos em primeiro lugar aqui, para mim não me perder aqui, falamos em primeiro lugar aqui, que Deus, devemos manter a nossa esperança, porque Deus é o Deus de toda graça. Amém, irmãos? Seja esperançosa, seja esperançoso, porque Deus é o Deus de toda graça. Em segundo lugar, porque eu devo ser esperançoso? Aleluias! Porque eu não devo perder a minha esperança. E às vezes, irmão, você chega às vezes no seu serviço, ou no bairro que você mora, ou em casa, você vê uma cena lamentável, que você não gostaria de ver aquela cena. Não perca a sua esperança. Não perca a sua esperança. Não vivemos, não andamos por aquilo que vemos, andamos por aquilo que cremos. Eu creio que Deus está trabalhando, eu creio que Deus está no controle, eu creio que Deus está movimentando, eu creio que Deus está agindo, eu creio que Deus está colocando as coisas no lugar. E se você olhar, meu Deus do céu, a gente sai de um culto com esse, que está sendo um culto abençoado, louvores abençoados, aí chega em casa, vê uma cena, meu Deus, não, irmãos, aleluia! Eu creio que Deus está trabalhando, eu creio que Deus está agindo, eu creio que Deus está no controle, aleluia, e nada vai roubar a minha bênção, nada vai roubar a minha bênção. Você está fazendo o quê? Tomando posse daquilo que já existe. Aleluia. Irmãos, Deus é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Irmãos, nosso Deus traz à existência aquilo que não existe. Aleluia. Aí agora, Ele espera que eu tome posse disso, que você tome posse. Porque se eu sair de um culto abençoado desse, ou eu chego em casa, amanhã no serviço, na escola, não sei aonde, tem uma situação adversa, aí eu esqueço tudo que foi que eu aprendi hoje, eu esqueço dos louvores que eu cantei para Deus hoje, e eu me entristeço. Não, eu preciso continuar crendo. Você crê, você acredita, continue acreditando, continue crendo, aleluia, continue crendo, irmãos. Aí Deus está vendo a sua fé. Deus está vendo a minha fé. Aí, irmãos, as coisas vão começar a movimentar. Você não está vendo, mas está acontecendo alguma coisa. Aleluia. Irmãos, já falei sobre isso aqui, certa vez. Fique atento aos pequenos sinais. Elias falou com Acabe assim, sobe, come, bebe, e foi para o joelho, foi orar. Que eu já ouço um barulho de abundante chuva. Tinha chuva? Não. Era céu de brigadeiro. Céu azulzinho. Sem nem chance de chuva. Mas aí lá no início do capítulo, Deus deu uma promessa, deu uma palavra para Elias que ia chover. Aí ele pegou aquela... Aleluias. Ele pegou aquela palavra. E falou com o rei assim, sobe, come, bebe, porque eu já ouço um barulho de abundante chuva. E foi orar. Está lá orando. Falou com o moço assim, vai lá orar, vê se tem chuva. Está lá orando, aí vem o moço, e aí? Tem chuva não. Nem sinal de chuva, volta lá. Aí voltou de novo, não. Volta lá 7 vezes. Aí na 7ª vez que o menino volta, ele olha, aí ele volta e fala com Elias assim, deixa eu falar uma coisa aqui. Porque o menino não tinha fé igual Elias, não. Imagina que ele falou assim, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem sinal de chuva não, tá? Tem sinal de chuva não.
Estou vendo uma nuvem que vem subindo do tamanho da mão de homem. Mas esquece, não vai chover não. Aí, irmãos, aleluias, esteja atento aos pequenos sinais que Deus manda, aos pequenos sinais que Deus dá. Aleluia! Aí Elias vira para o menino e fala: sobe lá e diz para Acabe entrar no seu carro, aparelhar o carro, porque eu já ouço um barulho de uma abundante chuva. Aí aquela nuvem vem subindo, vem subindo, vem subindo, e veio aquele chuvão, choveu muito, porque Elias, ele tomou posse da palavra, e ele tomou posse daquilo que já estava pronto para a vida dele. Tome posse daquilo que já está pronto para a sua vida. Que Deus me ajude a tomar posse daquilo que já está pronto na minha vida. Mas são os pequenos sinais. Pequenos sinais. Que às vezes para o menino não era nada. Mas para Elias, que vivia pela fé, era o sinal de uma abundante chuva. Para as pessoas pode não ser nada, mas Deus está te mandando sinais, e você está vendo: isso daqui é um sinal de uma chuva na minha vida, isso aqui é sinal de uma bênção na minha vida, aleluia! Pequenos sinais. Esteja atento a pequenos sinais. Então, Deus é o Deus de toda graça, por isso eu posso ter esperança. Amém, irmãos? Eu, às vezes, quando estou em casa, eu costumo ouvir minha mensagem de novo, 1 ou 2 vezes, para me poder assimilar e colocar em prática na minha vida. Eu posso ter esperança porque Deus é o Deus de toda graça. Em segundo lugar, por que eu posso ter esperança? Mesmo no meio de tudo que eu estou enfrentando, mesmo no meio desse turbilhão que eu posso estar enfrentando, por que eu posso ter esperança? Ser esperançoso. Em segundo lugar, porque sabemos que estamos indo para a glória. Sabemos que estamos indo para a glória. Aleluias! 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Pedro 1, 4. Para uma herança incorruptível, aleluias, não pode ser corrompido, incontaminável, não pode ser contaminado, e que não se pode murchar, guardada nos céus para quem? Para vós, aleluias, guardada no céu para vós, que mediante, aleluias, olha a fé novamente aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ele nos chamou, Deus nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Essa é a herança maravilhosa para a qual nascemos. Esta é a herança maravilhosa para a qual nascemos. Nós nascemos e estamos aqui, mas não pertencemos daqui, não somos deste mundo, somos peregrinos, somos forasteiros. Então eu posso ter esperança, porque eu sei que eu estou indo para a glória. Você pode ter esperança, porque você sabe que você está indo para a glória. Põe o verso, por gentileza, chefão. Aleluias. É o versículo 4, por gentileza, o verso 4. O verso 4, 1:4, para a herança. Então nós estamos indo para a glória, irmãos. Você está indo para a glória. Você está aqui, mas você não é daqui. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui como peregrinos, como forasteiros nessa terra. Irmãos, quero dizer uma coisa: não tire o visto de permanência para ficar aqui.
Que seu vício seja aquele vício que está sempre vencendo para você renovar ele, mas não tire um vício de permanência, porque você não pertence a essa terra, você não é daqui. Sabe para onde você está indo? Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Tem algo guardado no céu para mim e para você, aleluias, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, aleluias. Eu preciso ter esperança, ser esperançoso, sabe por quê? Porque estamos indo para a glória, muito em breve vamos deixar essa terra, muito em breve, vamos embora daqui. Quero dizer uma coisa, está muito perto de irmos embora disso tudo aqui. Não vai ficar prédio igual isso daqui, como o pastor Daniel fala, vai ficar prédio igual isso daqui. Aqui só vai ficar carteira e chave aqui, porque aqui todo mundo vai embora. Amém, irmão? Vai todo mundo embora aqui. Vai ficar ninguém aqui. Mas para quem for ficar, vai achar chave de carro, o celular do Jonas gravando aqui. E vai ter ali, vai ter até a senha, pode pôr ali a senha dele, pode pegar tudo que quiser ali, que não, isso aqui vai ficar tudo para trás, já acabou, estamos indo para a glória, por isso podemos ter esperança. Por isso podemos ter esperança. Aleluias. Graças a Deus. Ele nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Esta é a herança maravilhosa para a qual nascemos. Esta passagem que nós lemos enfatiza a natureza eterna e imutável da promessa de salvação e de vida eterna que Deus oferece aos seus filhos, que Deus nos oferece. Quero dizer uma coisa, irmãos, o pastor Daniel sempre fala isso daqui: não deixe que nada te prenda a este mundo, irmãos. Nada. É lógico que você vai viver aqui, vivo aqui, constitua família, forme, se qualifique no mercado, faz o que você quiser, irmão, mas não deixe o seu coração preso aqui nessa terra, porque a qualquer momento a gente vai embora. A qualquer momento a igreja vai subir, a qualquer momento a igreja vai embora, a qualquer momento a igreja volta para casa. Então para que ficar se apegando às coisas deste mundo? Tirando a volta de Cristo, irmãos, outro dia eu estava vendo aí, tem até um relógio que chama relógio. Tem um relógio aí que vai mostrando assim, quantas pessoas vão morrendo ao mesmo tempo. Tem um negócio, outro dia eu pesquisei, eu vi isso daí. Sou meio curioso, pesquiso às vezes, aí tem lá, irmão, milhares e milhares de pessoas morrem a segundos, a minutos, vai morrendo muita gente o tempo todo. Então, irmãos, a qualquer momento eu vou fazer parte desse relógio, você também. A qualquer momento. Para que se apegar a este mundo? Esses dias eu vi também uma foto de uma banana, alguém deve ter visto também, verdinha, uma banana de vez, uma banana madura e uma banana podre, sequinha, mostrando que isso aí é a vida. A pessoa nasce, está lá, todo novinho, tudo zero bala, aí vai madurando, aí fica bem madurinho, aí depois vai murchando e vai embora. Outro dia eu vi um amigo meu falando comigo assim: poxa, eu conheci que aquela senhora ali, que tem seus 70 e poucos anos, era da minha época. Rapaz, como que ela era? Como que ela mudou? Ela está quase 80 anos. Como que ela mudou? Porque assim é a vida. Vai. A gente começa muito bem, a gente vai, até ir embora daqui. Então, irmãos, eu posso ter esperança, porque eu estou voltando para a glória, estou indo para a glória, eu estou indo para Deus, você está indo para Deus, então você pode ter esperança. Seja esperançoso. Salmos 84, verso 11. Salmos 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória.
não retirará bem algum aos que andam na retidão. Mas o que nos importa aqui é a parte B, a parte A. O Senhor dará graça e glória. O Senhor dará graça e glória. Tudo que começa com a graça de Deus sempre conduz à glória de Deus. Olha só, estamos aqui caminhando por aqui. Estamos aqui andando, caminhando por aqui. Todo mundo aqui. Cada um com seus problemas. Não tem problema. Cada um com seus problemas não tem problema. Sabe por quê? Por causa da multiforme graça de Deus. Ela age na vida de cada um de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Então, aí, tudo que começa na graça de Deus na vida do Júnior, e o Júnior está caminhando, e vocês também, conduz à glória de Deus. A graça de Deus na minha vida, a graça de Deus na sua vida, vai conduzir à glória de Deus. Estamos indo para a glória. Você pode ter esperança porque você está indo para a glória. Eu posso ter esperança porque estou indo para a glória. Eu fico para morrer às vezes com alguns pregadores que eles só falam daqui da terra, do que você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que conquistar, você tem reunião para empresário, tem reunião para pessoa ficar rica aqui nessa terra, para você comprar um monte de coisa. Irmãos, nós estamos indo embora daqui. Eu posso até ensinar isto, mas preciso ensinar também que a igreja está de partida. A igreja está de partida. O que adianta o homem conquistar tudo aqui e ficar por aqui? Irmãos, a igreja está de partida. Então, a graça de Deus na minha vida conduz à glória. O Senhor dá graça e glória. Tudo que começa com a graça de Deus na nossa vida está nos conduzindo para a glória de Deus. Aleluia. Estamos de partida. Muito em breve vamos partir daqui. Aleluias. 1 Pedro capítulo 4, verso 13 ao 16. 1 Pedro 4, verso 13 ao 16. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Alegrai-vos. Alegrai-vos nesse fato. 13 ao 16. Para que também... Aí, já mudou, eu estou aqui. Ele está na FM, eu estou na M. Aleluia. Então, agora, chefão, volta de novo para a parte A que eu... Obrigado. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, então olha só, para que também, na revelação da sua glória, aleluias, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, negócios dos outros. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Então preste atenção. Se dependermos da graça de Deus ao sofrer, então quando eu dependo da graça de Deus, quando eu sofro, esse sofrimento redundará em glória, aleluia. Se eu dependo da graça de Deus enquanto eu sofro, então a graça de Deus vem sobre a minha vida. O que começa com a graça de Deus, leva a glória de Deus, leva a glória de Deus, nos encaminha para a glória de Deus, aleluias. Esse sofrimento redunda em glória. O caminho pode até ser difícil, mas conduz à glória de Deus, e isso é tudo o que importa. Às vezes o seu caminho está até difícil, mas aí a graça de Deus está na sua vida, e a graça de Deus está te conduzindo à glória de Deus, te levando para a glória, e isso é que importa. É isso que importa. É isso que faz toda a diferença. Amém, irmãos? É isso que faz toda a diferença. É isso que importa.
O sofrimento, ele é real. Amém, irmãos? Sofrimento é real. Tem gente que vive uma negação. E aí, irmão? E aí, como é que você está? Não, estou com uns probleminhas, mas o sofrimento não está me afetando. Não, o sofrimento é real. O sofrimento é real. Se você é ser humano. Amém, irmão? Você é ser humano. Se você não é robô, o sofrimento é real. O sofrimento é real. Mas tem prazo de validade. Ele é real, mas tem prazo de validade. O sofrimento é real, mas tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Ele não vai durar para a vida toda. A eternidade com Cristo é a recompensa final para aqueles que perseveram. A eternidade com Cristo é a recompensa final para aqueles que perseveram. 1 Coríntios 15, 58. Meus amados irmãos, permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Não é em vão o seu trabalho. Então, a eternidade com Cristo é a recompensa final para aqueles que perseveram, para aqueles que continuam. Amém, irmãos? A eternidade com Cristo. Já eu quero ir para lá. Já eu quero partir para lá, irmãos. A hora que ele achar que é o momento. Irmãos, a eternidade com Cristo, a eternidade com Cristo é o que nós desejamos, é o que nós almejamos, é o que nós mais amamos. A Bíblia diz que Ele virá buscar aqueles que amam a sua vinda. Tá? A Bíblia é isso. Deus virá buscar aqueles que amam a sua vinda. Aí tem gente aí que só quer preocupar com as coisas aqui de baixo, irmãos. Só quer preocupar com as coisas aqui de baixo. A Bíblia nos ensina: pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas de Deus. Sabe por quê? Deus virá buscar aqueles que amam a sua vida. Porque, irmãos, está assim de gente que não parece que é uma vinda de Cristo, não. Uma vez uma pessoa me disse assim: eu quero ficar aqui para o arrebatamento. Eu quero ficar para o arrebatamento. Eu falei: mas o que te prende aqui nessa terra? Por quê? Qual o motivo? Eu quero ficar aqui para o arrebatamento. Eu sou ao contrário. Eu quero quem quiser me levar, ele quer me leve. Eu quero ficar para o arrebatamento. Irmãos, o que tem de bom nessa terra? Para a minha alma, para o meu espírito, o que tem de bom? Tem de bom para o meu corpo físico, para a minha matéria. Aí tem coisas boas. Mas para a sua alma, para o seu espírito, o que tem de bom aqui? Aqui, é o texto, né, Jefão? Desde agora, aleluias, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A todos os que amarem a sua vinda. Aleluias, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Precisamos amar a vinda dEle, precisamos orar pela vinda dEle. Aleluia, aleluias. 1 Pedro capítulo 1, verso 6. Agora eu vou acelerar muito aqui. 1 Pedro 1,6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estais por um pouco, contristados com várias tentações. É por um pouco, é passageiro, com várias tentações. É só aí, até aí, né? Com várias tentações. O sofrimento presente é apenas por um pouco, aleluias. O sofrimento presente é apenas por um pouco. As provações são apenas por breve tempo, mas a glória resultante é eterna. A glória que nos espera é eterna. Sofrimento é passageiro, tribulação é passageira, mas a glória que nos espera é eterna.
Ah, irmão, quer dizer uma coisa? Vale a pena largar tudo neste mundo para seguir a Jesus. Você que nos ouve, se não tomou essa decisão ainda, ou alguém aqui, quer dizer uma coisa, largue tudo e vai para Jesus, irmão. Corre para Jesus. Corre para Jesus. Faz igual o pastor Daniel disse quando ele se converteu lá no Olímpico. Aí, quando chamou, quem quer aceitar Jesus? Ele largou tudo, desceu correndo e foi lá e se entregou a Jesus e está seguindo ele até hoje. Corra para Jesus hoje. Amém, irmãos? Corra para Jesus hoje. Aleluia. Oh, glória a Deus. A glória resultante disso é uma glória eterna. 2 Coríntios 4:17. O sofrimento presente é apenas por um pouco. As provações são breves. Aí o apóstolo Paulo escreve aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, aleluias, muito excelente. Produz para nós um peso de glória muito excelente. O apóstolo Paulo tinha essa mesma ideia em mente quando ele escreveu isso aqui. As lutas, as provações, as tribulações são passageiras. O apóstolo Paulo foi lançado na prisão, ele foi perseguido, ele sofreu naufrágio, ele foi açoitado, ele foi preso várias vezes, julgaram ele de uma altura lá e deu como morto. Aí ele escreve, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, um peso de glória muito excelente, porque é passageiro. Essa luta vai passar, esse problema vai passar. Aleluias. Em terceiro e último, porque eu devo ser esperançoso, porque as provações constroem em nós o caráter de Cristo. As provações constroem em nós o caráter de Cristo. O que é caráter? É quem você é quando ninguém está vendo. Reputação é o que eles dizem de você. Agora, caráter é quem o Júnior é quando ninguém está vendo. Tem até um livro assim. Quem é você quando ninguém está vendo? Já li ele muitos anos atrás. Vou até ler de novo. Quem é você quando ninguém está vendo? Isso é caráter. Então as provações, em terceiro e último, porque eu devo ter esperança? Porque as provações que eu enfrento constroem em nós ou em mim o caráter de Cristo. 1 Pedro 5,10, o final do versículo, diz assim, o mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. O termo grego traduzido por aperfeiçoar significa equipar, ajustar, encaixar. Então, através das provações, Deus te equipa, Deus te ajusta, Deus te encaixa, Deus te prepara. Através das provações, Deus trabalha no seu caráter, Deus trabalha no meu caráter. Mateus 4, verso 21. Então, através das provações, Deus ele vai me equipar, vai me ajustar, vai me encaixar, vai trabalhar na minha vida, trabalhar no meu caráter. Mateus 4, 21. E adiantando-se dali, viu os outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Então aqui, é traduzido por consertando as redes. Deus usa, eles estavam ali consertando as redes, é o mesmo significado da palavra. Deus está nos consertando, trabalhando no nosso caráter. Deus usa vários instrumentos para equipar as pessoas para a vida e o serviço, e o sofrimento é um deles. As provações é uma delas. Que Deus trabalhe na minha vida, que Deus trabalhe na sua vida. Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21. Hebreus 13, verso 20 e verso 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas,
vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então, Deus nos aperfeiçoa para que façamos a sua vontade e realizemos a sua obra. Então, através das lutas, Deus trabalha no nosso caráter, para que tenhamos o caráter de Cristo. Indo para a conclusão agora, Pedro usa 3 palavras para descrever o tipo de caráter que Deus deseja que tenhamos. Primeiro aí, firmar. Firmar significa fixar com firmeza, prender firmemente. Os cristãos não devem ser inconstantes quanto a Cristo. O cristão não deve ser inconstante quanto a Cristo. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Hoje eu sirvo a Cristo, amanhã eu não sirvo. Não podemos ser inconstantes. Então, através das lutas, Deus trabalha isso na minha vida. Deus trabalha isso na sua vida, para não sermos inconstantes. 1 Tessalonicenses 3, verso 13. 1 Tessalonicenses 3, 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. E também vamos ler Tiago, capítulo 5, verso 8. Tiago 5, 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Nosso coração precisa ser confirmado e fortalecido. Fortaleça o seu coração, porque a vinda de Jesus está próxima. Fortaleça o seu coração. Agora 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Como eu fortaleço o meu coração? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Então, nosso coração precisa ser confirmado e fortalecido. O que se dá por meio da verdade de Deus, por meio da palavra de Deus, que o nosso coração, ele é confirmado e fortalecido, é por meio da palavra de Deus. Esse texto que nós lemos, Pedro aqui, não tem a intenção de pregar sempre sempre coisas novas. Ele repete aquilo que ele já havia ensinado. Pedro aqui reaviva a memória de seus leitores acerca de verdades que eles já conheciam e nas quais já tinham firmado. Pedro estava aqui relembrando aquilo que já havia pregado para eles. Por quê? Porque eu confirmo e fortaleço o meu coração através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. 2 Pedro 3, verso 17. 2 Pedro 3, 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Até aqui, descaiais da vossa firmeza. O cristão firme, estou encerrando aqui já, o cristão firme não será abalado pela perseguição e nem desviado por falsas doutrinas. Os crentes
que os crentes já haviam sido prevenidos pelo apóstolo sobre a armadilha dos falsos ensinos. E agora receberam mais um lembrete: cuidado, acautelem-se, fiquem firmes na palavra de Deus. Cuidado, acautelem-se, fiquem firmes na palavra de Deus. Aleluia! Fica firme na palavra de Deus. Fortificar. E agora, em último agora. Então, significa, falando sobre firmar, em último agora, fortificar. Quer dizer exatamente isso. Deus nos dá forças para lidar com aquilo que a vida exige de nós. De que adianta estar firmados sobre alicerces sólidos se não tivermos poder para agir, para fazer as coisas? Então que Deus te fortifique, que Deus me fortifique, que Deus nos fortaleça. Fortaleça nosso coração. Fundamentar é a tradução de uma palavra que significa lançar um alicerce. É usado desse modo em Hebreus capítulo 1, versículo 10. Hebreus 1, 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Fundamentar é uma palavra que significa, é usada deste modo para lançar um fundamento, um alicerce. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25. Aí ele edificou a casa sobre a rocha. A rocha aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, o mesmo que aconteceu na casa daquele que edificou sobre a palavra. E combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A casa alicerçada na rocha, na palavra de Deus, mantém-se firme durante a tempestade. Fortifique o seu coração através da palavra de Deus. Colossenses 1, 23. Colossenses 1, 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança, seja esperançoso, esperançosa, na esperança, não se mover da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Os cristãos equipados por Deus estão na fé, alicerçados e firmes. Quem guarda o seu coração na palavra de Deus está na sua fé, alicerçado e firme. Por último agora, Efésios capítulo 4, verso 14. Quem está alicerçado na palavra de Deus, irmãos? Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, quem tem seu coração firmado na palavra de Deus, coração firme em Jesus, nas verdades de Deus, não são agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Deus constrói o caráter e aviva a esperança quando o cristão confia nele e depende da sua graça. Quando o cristão confia nele e depende da sua graça. Confie na graça de Deus. Mesmo nos momentos de aflições, confie na graça de Deus. Lembre-se que o sofrimento não define o seu destino. Você está indo para a glória, está caminhando para a glória. O sofrimento não define o seu destino.
Permita que Deus trate o seu caráter durante as provações. Deixa Deus trabalhar na sua vida. E por último, foque na glória eterna e não apenas nas dores do presente. Amém, irmãos?